Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado do Corpus Christi? Talvez você participe dessa celebração todo ano, mas nunca parou para refletir sobre o que ela realmente representa. A verdade é que muitos cristãos celebram esse dia sem sequer entender o profundo mistério por trás dele. Corpus Christi não é apenas uma procissão ou um feriado religioso, é um convite para nos conectarmos de forma mais íntima com o sacramento que está no centro da fé cristã, a Eucaristia. O que poucos sabem é que, por trás dessa celebração, existe uma história rica em milagres, dúvidas e renovações de fé. Se você quer descobrir o que realmente está por trás dessa festa tão importante, então você está no lugar certo. O Corpus Christi, embora amplamente celebrado, guarda em si um significado muitas vezes esquecido ou ignorado por muitos cristãos. A verdade é que essa festividade, que enche ruas de flores e procissões, vai muito além de uma simples tradição. Para entender a profundidade desse dia, é preciso reconhecer que ele representa a celebração da Eucaristia, o momento em que o corpo de Cristo é venerado na hóstia consagrada. Muitos, sem saber, participam dessas celebrações de forma superficial, sem compreender o real propósito da festa. Aqui está a chave. Ao olhar mais de perto, podemos ver que essa celebração tem raízes profundas e um significado que, quando compreendido, pode transformar a relação de uma pessoa com sua fé. Agora, pense nisso. Por que tantas pessoas, mesmo participando anualmente, não conseguem absorver o real valor do Corpus Christi? Uma possível explicação está na falta de conhecimento histórico sobre a origem dessa celebração. Muitos sequer sabem que o Corpus Christi foi instituído como marco de reconhecimento da presença divina no sacramento. Se ao menos parassem para refletir, perceberiam que esse é um momento de renovação espiritual, uma oportunidade única de se reconectar com o sagrado de forma mais consciente. Essa reflexão pode ser uma prática poderosa para quem busca um entendimento mais profundo de sua fé. Não há dúvida de que a falta de clareza sobre o significado do Corpus Christi vem da desconexão com sua origem histórica. Pense em como as festividades se tornaram populares ao longo dos séculos. Para muitos, o feriado virou sinônimo de tradição, mas poucos param para pensar sobre o impacto que essa celebração teve quando foi instituída pela Igreja. Se voltarmos no tempo, vamos perceber que essa festa não surgiu do nada, mas de um desejo profundo de honrar a presença de Cristo na Eucaristia. E é exatamente isso que muitos ainda desconhecem. O Corpus Christi não é apenas uma festa, mas um ato de fé. Curioso para saber mais sobre como essa história ganhou força ao longo dos séculos? Bem, a verdade está nos detalhes, especialmente no que aconteceu em Bolsena, Itália, em 1263. Imagine um momento de dúvida, incerteza e crise espiritual que se transforma em um dos maiores marcos da fé cristã. O milagre de Bolsena é um episódio que revela o poder da Eucaristia de uma forma tão profunda que até hoje ecoa nas celebrações. Quer entender como esse milagre impactou a fé de milhões? Vamos descobrir isso agora. O milagre de Bolsena, ocorrido em 1263, é um dos eventos mais extraordinários na história da Igreja Católica, e talvez o mais significativo quando falamos da origem do Corpus Christi. Imagine a cena: um sacerdote, chamado Pedro, atormentado por dúvidas em sua fé, especialmente em relação à presença real de Cristo na Eucaristia. É algo que muitos cristãos podem se identificar. Momentos de incerteza, questionamentos profundos sobre o significado dos rituais que praticam. E foi exatamente nesse momento de crise que o inexplicável aconteceu. Durante a missa, enquanto ele levava a hóstia, gotas de sangue começaram a escorrer dela. O milagre não apenas restaurou a fé do sacerdote, mas também se tornou um marco na reafirmação da crença na transubstanciação. Para aqueles que nunca ouviram falar desse episódio, é fácil entender por que isso gerou tanto impacto na época. Imagine presenciar algo tão poderoso que, de uma só vez, destrói qualquer dúvida e fortalece a fé de uma comunidade inteira. O sangue na hóstia não era apenas um símbolo, era um sinal tangível de que algo muito maior estava em ação. Esse milagre é um lembrete de que, muitas vezes, nos momentos mais sombrios, é que a fé se manifesta de forma mais clara. E quantas vezes, na vida cotidiana, as pessoas não precisam de um sinal para retomar seu caminho espiritual. O que talvez poucos saibam é que esse milagre não foi um evento isolado. Bolsena, uma pequena cidade na Itália, se tornou o centro das atenções do mundo cristão, e a Igreja prontamente reconheceu a autenticidade do milagre. O próprio Papa Urbano IV foi informado do ocorrido e, ao reconhecer sua importância, começou a traçar os planos que culminariam na criação da festa de Corpus Christi. Um evento que começou com a dúvida de um homem. Então, transformou-se em uma celebração global da fé na Eucaristia. É fascinante pensar em como um único momento pode ter repercussões tão vastas. Mas essa história não termina aqui.
O milagre em si já seria suficiente para nos levar a uma profunda reflexão, mas há outro elemento que conecta essa narrativa ao coração do cristianismo: a devoção a Santa Cristina. Para compreender o impacto completo do milagre de Bolsena, é essencial entender o papel dessa santa, que também enfrentou provações e martírios por sua fé. Vamos explorar essa conexão a seguir e ver como o ambiente fervoroso de Bolsena contribuiu para o fortalecimento da fé do sacerdote Pedro. Santa Cristina, uma figura venerada na cidade de Bolsena, é central para a compreensão do contexto em que o milagre de Bolsena ocorreu. Séculos antes, Cristina foi uma jovem que enfrentou martírios terríveis por sua fé em Cristo, recusando-se a abandonar suas crenças em um período de intensa perseguição para os cristãos. A devoção a ela foi crescendo ao longo do tempo, e sua história de resistência e milagres a tornou uma protetora para os que viviam naquela região. O sacerdote Pedro, ao celebrar a missa naquele ambiente, já estava cercado por essa aura de fé inabalável que a história de Santa Cristina havia plantado. Isso nos lembra como a fé não é apenas individual, mas também moldada pelas histórias e tradições que nos cercam. O que é interessante nesse episódio é como Santa Cristina, mesmo séculos depois de sua morte, continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam crises espirituais. Seu martírio é uma prova viva de que a fé pode ser provada de inúmeras maneiras, seja pela dor, seja pela dúvida, como foi o caso do sacerdote Pedro. E a cidade de Bolsena, onde o milagre aconteceu, já estava marcada por essa herança espiritual. A fé do sacerdote, que estava abalada, foi reacendida num ambiente que já tinha sido cenário de muitos outros milagres associados à santa. Isso só fortalece a ideia de que o lugar e a história moldam as crenças das pessoas, influenciando diretamente o desfecho de eventos grandiosos. Para entender melhor o papel de Santa Cristina nesse contexto, basta observar como a devoção a ela foi crescendo ao longo dos anos. Bolsena não era apenas uma cidade comum. Era um lugar fervoroso, onde os relatos de milagres e aparições fortaleciam a fé da comunidade. O próprio Pedro, ao celebrar a missa, já estava inserido nesse ambiente de crença e devoção. Esse fervor foi um elemento crucial para o desfecho do milagre, pois nos momentos mais delicados, é justamente a tradição e o ambiente de fé que podem oferecer o suporte necessário para renovar o espírito de quem está em crise. É como estar rodeado por uma muralha invisível de força espiritual. E como essa devoção culminou em um marco histórico ainda maior? A resposta está no reconhecimento papal e na criação da festa de Corpus Christi, que viria a ser celebrada por todo o mundo cristão. O Papa Urbano IV, ao ser informado do milagre, viu a importância de não só reconhecer o evento, mas também de institucionalizar uma celebração que exaltasse a Eucaristia. E assim, uma simples cidade, com uma santa devota, se transformou no epicentro de uma das mais importantes festividades cristãs. Vamos explorar a seguir como essa decisão papal mudou o rumo da história. O reconhecimento do milagre de Bolsena pelo Papa Urbano IV foi um ponto crucial para a institucionalização da festa de Corpus Christi. Urbano IV, ao saber do milagre, não apenas confirmou sua autenticidade, mas entendeu a importância de destacar a Eucaristia de uma forma que envolvesse todo o mundo cristão. Ele acreditava que o milagre era uma manifestação divina que pedia uma celebração pública e permanente. Assim, em 1264, ele emitiu a Bula Papal Transiturus de Hoc Mundo, instituindo formalmente a festa de Corpus Christi. É interessante pensar que essa decisão surgiu em um momento de dúvidas e desafios, mas se tornou uma das celebrações mais emblemáticas da Igreja Católica. A história de Santa Juliana de Liege, que teve visões sobre a importância de uma celebração exclusiva para a Eucaristia, também influenciou o Papa Urbano IV. Antes mesmo do milagre de Bolsena, Santa Juliana já havia recebido revelações sobre a necessidade de uma festa que destacasse a presença real de Cristo na hóstia. Ela acreditava que essa celebração fortaleceria a fé dos fiéis e glorificaria o sacramento da Eucaristia. Suas visões, somadas ao milagre de Bolsena, formaram a base para a criação do Corpus Christi. Esse é um ótimo exemplo de como a fé pessoal de um indivíduo pode impactar a história de uma forma tão profunda. Ao criar a festa de Corpus Christi, o Papa Urbano IV não só respondia a um evento milagroso, mas também atendia a um desejo antigo de muitos teólogos e religiosos. O objetivo era claro: promover uma maior devoção à Eucaristia e reforçar a fé dos cristãos na transubstanciação. Esse movimento serviu como uma poderosa ferramenta de unificação da Igreja, em uma época de divisões teológicas e políticas. E, de fato, a festa ganhou uma força impressionante, se espalhando rapidamente por diversas regiões da Europa e se tornando uma tradição mantida até os dias de hoje. Mas o reconhecimento papal e a institucionalização de Corpus Christi são apenas o começo. A celebração não seria completa sem a grandiosidade das procissões e o cuidado com as relíquias sagradas. A Catedral de Orvieto,
construída para abrigar o corporal ensanguentado, se tornou um símbolo dessa fé renovada. Essas procissões e relíquias formam o cerne da celebração, unindo o espiritual e o físico de maneira impressionante. Vamos ver mais sobre como essas tradições ajudaram a consolidar o Corpus Christi como marco mundial de fé. A procissão eucarística é, sem dúvida, o ponto alto das celebrações de Corpus Christi, reunindo fiéis em um ato de devoção que transcende o tempo. Essa prática, que começou como uma forma de mostrar publicamente a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, logo se espalhou por toda a Europa, ganhando contornos solenes e grandiosos. Imagine-se caminhando ao lado de centenas de pessoas, todas unidas pelo mesmo propósito, enquanto a hóstia consagrada é levada pelas ruas adornadas com flores e incenso. Esse espetáculo visual e espiritual tem um impacto profundo, não apenas para quem participa, mas também para aqueles que assistem de longe, renovando sua fé de maneira quase palpável. A procissão não é apenas uma demonstração de fé, mas também um momento de reverência às relíquias sagradas que carregam consigo histórias de milagres e devoção. A mais importante delas, sem dúvida, é o corporal ensanguentado do milagre de Bolsena, que foi cuidadosamente preservado e levado para a Catedral de Orvieto. Para entender o significado dessas relíquias, basta pensar em como elas conectam o mundo material ao espiritual. Elas são uma prova tangível de que o sagrado pode se manifestar no cotidiano, e por isso, são tratadas com tanta veneração. Ver uma relíquia como corporal é como testemunhar um pedaço da história divina, e é essa conexão que mantém viva a fé de tantas pessoas. A construção da Catedral de Orvieto, em si, já é uma prova da grandiosidade que o milagre de Bolsena assumiu. Erguida para abrigar o corporal ensanguentado, a catedral se tornou um símbolo de devoção à Eucaristia e um local de peregrinação para milhões de fiéis ao longo dos séculos. Ela não é apenas um edifício monumental, mas um lugar onde o sagrado e o artístico se encontram. A arquitetura gótica detalhada e os vitrais que enchem a catedral de luz criam uma atmosfera única, onde os fiéis podem meditar e renovar sua fé diante de uma prova viva do poder divino. Isso mostra como a Igreja soube integrar o místico e o visual para fortalecer a experiência religiosa. Mas essas procissões e relíquias também têm um significado mais profundo. Elas são um lembrete de que a fé não é algo para ser escondido, mas para ser vivido publicamente. E quem melhor para traduzir essa espiritualidade em palavras do que São Tomás de Aquino? Vamos explorar a seguir como esse grande teólogo compôs um dos hinos mais importantes para a festa de Corpus Christi, consolidando ainda mais sua importância na história da Igreja. São Tomás de Aquino, uma das mentes mais brilhantes da história da Igreja, teve um papel fundamental na consolidação da festa de Corpus Christi. Quando o Papa Urbano IV solicitou que ele escrevesse hinos para a celebração, Tomás aceitou o desafio e compôs alguns dos textos mais profundos e poéticos sobre a Eucaristia, incluindo o famoso Lauda Sion. O hino, que exalta o sacramento, foi rapidamente adotado como parte da liturgia oficial, e até hoje é cantado em celebrações por todo o mundo. O trabalho de Tomás de Aquino não foi apenas teológico, mas profundamente espiritual, conectando-se diretamente com o coração dos fiéis. Seus hinos transformam palavras em uma experiência de fé. É fascinante pensar como São Tomás de Aquino conseguiu, através de sua escrita, capturar a essência do mistério da Eucaristia. Ele não apenas descreveu o sacramento, mas o elevou a uma nova dimensão, criando uma ponte entre o intelectual e o espiritual. Aqueles que ouvem ou leem seus hinos são imediatamente transportados para um estado de contemplação, onde o mistério divino se torna um pouco mais acessível. Essa é a genialidade de Aquino. Ele tinha o dom de traduzir conceitos teológicos complexos em algo que o povo comum pudesse sentir e entender. É como se ele pegasse o invisível e o tornasse palpável, permitindo que cada pessoa, independentemente de seu nível de conhecimento, pudesse se aproximar de Deus. São Tomás também se destacou ao superar outros teólogos de sua época, compondo textos que se tornaram centrais para a celebração de Corpus Christi. Ele era conhecido por sua humildade, mas quando se tratava de defender a fé e a verdade sobre a Eucaristia, ele não hesitava em usar todo o seu conhecimento para glorificar esse mistério. É importante lembrar que, naquela época, a Igreja enfrentava muitos desafios teológicos, e o trabalho de Aquino ajudou a solidificar a doutrina da transubstanciação. Seus escritos ainda hoje servem como referência para teólogos e estudiosos que buscam entender mais profundamente a presença de Cristo no sacramento. Agora, embora São Tomás de Aquino tenha sido um gigante no campo da teologia, nem todas as correntes cristãs compartilham da mesma visão sobre a Eucaristia. Algumas interpretações teológicas divergentes questionam o papel do Corpus Christi na liturgia cristã. A seguir, vamos explorar como essas diferenças moldaram a maneira como várias denominações religiosas veem o sacramento da Eucaristia, e por que o Corpus Christi não é celebrado por todos. Antes de continuarmos,
quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Apesar da grandiosidade da celebração de Corpus Christi, nem todas as correntes cristãs compartilham da mesma visão sobre a Eucaristia. Enquanto a Igreja Católica defende a doutrina da transubstanciação, ou seja, a crença de que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, outras denominações veem esse sacramento de forma diferente. Por exemplo, os protestantes reformados, como os luteranos, acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, mas rejeitam a ideia de transubstanciação, preferindo a doutrina da consubstanciação, onde Cristo estaria com o pão e o vinho, mas não transformando-os literalmente. Essas diferenças teológicas têm raízes profundas e moldam a forma como diferentes comunidades cristãs participam ou deixam de participar do Corpus Christi. Para muitas dessas correntes, a celebração de Corpus Christi, com sua ênfase na presença física de Cristo na hóstia consagrada, não faz sentido teológico. Eles acreditam que a fé deve ser centrada mais na palavra de Deus e menos em rituais visíveis. Isso explica por que, em algumas tradições, o sacramento da Eucaristia é visto apenas como uma lembrança simbólica do sacrifício de Cristo, sem que haja uma transformação real dos elementos. Embora essa diferença possa parecer técnica, ela reflete visões muito distintas sobre o papel dos sacramentos na vida cristã. Para alguns, o Corpus Christi é uma forma de aprofundar a fé, enquanto para outros, ele representa uma prática desnecessária ou mesmo incorreta. Portanto, essas divergências também mostram a riqueza do cristianismo em suas múltiplas interpretações. Embora a Igreja Católica celebre o Corpus Christi com grande fervor, outras denominações preferem focar em aspectos diferentes da fé. Isso não significa que a Eucaristia seja menos importante para eles, mas sim que sua compreensão do sacramento segue outro caminho. É um convite para refletir sobre como as tradições religiosas evoluem e se adaptam ao longo do tempo, e como essas diferenças moldam a identidade de cada grupo. Essas distinções, ao invés de dividir, podem servir como um ponto de diálogo entre os cristãos, promovendo a busca por uma compreensão mútua mais profunda. Assim, enquanto alguns cristãos não celebram o Corpus Christi, outros o veem como um dos pontos altos do calendário litúrgico. É justamente nessa diversidade que o cristianismo encontra sua força, onde diferentes tradições podem coexistir e enriquecer a experiência de fé. E embora as teologias possam divergir, o desejo de se conectar com o divino permanece inabalável. Quer saber mais sobre como essas diferenças teológicas moldaram a história das religiões ao longo dos séculos? Vamos continuar explorando os mistérios da fé cristã. Agora que você sabe mais sobre o verdadeiro significado do Corpus Christi, a pergunta que fica é: como você pode aplicar todo esse conhecimento na sua vida? O que muda na sua forma de enxergar a Eucaristia e a profundidade espiritual dessa celebração? Talvez seja o momento de refletir sobre sua própria fé e se perguntar: estou realmente conectado com o que há de mais sagrado no sacramento? A resposta para essa pergunta pode transformar sua jornada espiritual. E lembre-se, a fé é algo que deve ser nutrido continuamente. Que tal começar agora? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos como este. E fique ligado, porque o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela vai te levar ainda mais fundo nesse mistério sagrado. Não perca a oportunidade de continuar aperfeiçoando sua conexão com o divino.